Boa noite, irmãos. Quarta-feira, dia 13 de maio, e o mês está voando. Mas hoje é o tempo para nós olhar para Deus na Sua palavra, num estudo bíblico. Semana passada eu disse que eu ia entrar no assunto do Tribunal de Cristo, mas sabe, irmãos, eu não estou pronto. É um assunto muito importante e eu não quero tocar nesse assunto na Bíblia numa maneira indo no assunto numa maneira raso. Esse assunto é muito importante. Importante porque você é crente em Cristo Jesus. Ele te salvou, ele me salvou. Eu digo que esse é um assunto de que eu estou muito interessado, mas nessa semana e meia passada, quando eu estava olhando, eu decidi que não é muito importante, porque eu estou aprendendo muita coisa. Então, se Deus quiser, nós vamos entrar nesse assunto semana que vem. Hoje à noite, eu quero que nós irmos para o livro, ou Epístola aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ver 3 exemplos que o apóstolo Paulo tem deixado para nós e devemos emular. Quer dizer, devemos copiar. Devemos ver como também importante. Então, vamos abrir nossas Bíblias para Romanos e hoje eu quero ler versículos 8 a 17, mas eu vou estar focando a minha atenção nos versículos 14, 15 e 16, tá? Romanos 1, focando nos versículos 14, 15 e 16, mas eu vou começar lendo com o versículo 8. Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Roma. Então vamos ler. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim como está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá
pela fé. Nós vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de olhar mais uma vez na Tua Palavra. E Pai, como vimos lendo esse trecho, a Igreja de Roma era conhecida por sua fé. No mundo inteiro, a gente falava da fé dos irmãos em Roma. E queremos, Pai, que essa igreja também seja conhecida pela sua fé. Que cada membro dessa igreja seja conhecido no mundo todo pela fé. No mundo todo, como na vizinhança. Aquele homem, aquela mulher é um crente, é fiel a Deus. Isto eu peço, Pai. Nos dirige agora olhando para a Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Nós podemos aprender muito ao estudar as vidas dos apóstolos. Eu tenho vários livros que têm algo escrito sobre cada um dos apóstolos. Obviamente, há 3 que sabemos mais do que dos outros: João, Pedro e Paulo. E por acaso, estes são os apóstolos que também têm escrito livros ou epístolas que nós temos na nossa Bíblia. Tá? Então, aprendemos muito estudando as vidas dos apóstolos. Eu quero falar acerca de Paulo hoje à noite. Deus usou Paulo para escrever pelo menos 13 livros que estão no Novo Testamento. 4 livros foram escritos para 3 indivíduos. Ele escreveu 2 epístolas, ou livros, ao Timóteo, aquele que ele chamou meu verdadeiro filho na fé. Também ele escreveu uma carta a Tito, outro jovem, e também para Filemão. Tito era também um pastor e que viajava. Paulo também escreveu 8 livros para 6 igrejas. 6 igrejas que ele mesmo tinha fundado. Ele escreveu 2 para a igreja em Corinto. E parece que ele era muito interessado na vida dos coríntios. Era conhecida a igreja mais carnal. E isso afetava Paulo, porque foi ele que fundou a igreja. E com certeza, várias vezes ele pensou, o que eu fiz errado? Mas lembra, naquele tempo, essa igreja estava numa cidade muito idólatra. A cristandade não existia como nós conhecemos hoje. Estava no início, na sua infância. Nem o Novo Testamento foi escrito. Até que Paulo e Pedro e João e os outros escreveram os livros. Então, ele escreveu 8 epístolas para 6 igrejas. 2 cartas ou epístolas para os coríntios, uma para a igreja em Galácia, desculpe, uma carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso, uma carta para os crentes na cidade de Filipos, e uma carta para a igreja em Colosse,
uma das igrejas, 7 igrejas mencionadas em Colossos, e 2 para a igreja que estava em Tessalônica. 8 cartas. E ele escreveu também essa carta a Roma antes que ele visitou-a. Possivelmente, há dúvidas, que ele escreveu aos judeus crentes em Cristo que estavam espalhados na Ásia Menor. Aquele livro chamado Aos Hebreus. A coisa é que Paulo era um hebreu dos hebreus, né? Mas ele era conhecido mais o apóstolo aos gentios. Por quê? Porque ele, sendo fariseu, conhecia melhor o judaísmo bíblico e podia melhor escrever aos gentios e melhor ensinar aos gentios as verdades contidas no Velho Testamento, aplicando-as na vida de Cristo. Paulo, ao pensar da igreja de Roma, nos deixou 3 exemplos que podemos copiar, que podemos procurar viver. Em versículo 14, ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele diz: eu sou devedor. No seu coração havia um sentimento para com Roma, um sentimento, um tipo de afeição, um grande desejo de conhecê-los. Então, esse sentimento era um desejo de conhecer não somente a cidade, mas especialmente os crentes que estavam lá. Ele quis chegar lá para pregar a palavra, ele quis ganhar almas lá. Ele tinha ganhado almas em toda a Ásia, em muita parte da Europa conhecida naquele tempo. É evidente que uma obra de Deus, já há alguns anos, foi estabelecida na cidade de Roma, antes que Paulo escreveu sua carta a essa igreja, evidentemente. Era bem evidente, né? E Paulo gostava, eu tenho certeza, gostava de viajar. Ele gostava de chegar a ver lugares que não conhecia, mas chegando lá, em primeiro lugar, ele quis anunciar a palavra, as boas novas da salvação. Como o apóstolo dos gentios, Paulo sentiu que tinha uma obrigação para ministrar na Roma, porque onde podia mais alcançar o maior número de gentios de vez? Na cidade capital do império, a maior cidade. Ele não tinha medo de ir a uma praça ao ar livre ou ao lado de qualquer lugar aberto pregar o evangelho. Também não tinha medo. Ir nas sinagogas, e logicamente tinha algumas sinagogas na Roma, mesmo que não há nenhum mencionado. Talvez alguns eram, né, escondidos por causa da perseguição. Mas nós lemos versículos 11 a 13. Ele diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. A coisa é que ele estava carregado com a responsabilidade de explicar ciências, quer dizer, coisas que os crentes deviam saber, mas até esse momento não foram pregadas. É por isso que ele escreveu mais cartas do que qualquer outro escritor do Novo Testamento.
Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Impedido. Houve impedimentos. Coisas, pessoas, circunstâncias que estavam freando ele de ir para Roma. Ele disse aqui, muitas vezes foi impedido. Nós lembramos, lendo no livro dos Atos dos Apóstolos, como ele estava querendo ir para a Ásia Menor, mas foi impedido e tinha que ir para a Europa, porque ele tinha seus planos, mas nem sempre seus planos combinavam com os planos do Senhor Jesus Cristo. E quando ele soubesse da mudança de plano, então vamos, né? Ele ficou com o mesmo sentimento de Cristo. Então eu preciso ir. Eu não entendia isso antes, mas agora entendo, vou. Né? E assim, vamos para 1 Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Podemos ver talvez uma outra razão por ter tido impedido de ir para Roma. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, eu quero ler versículos 17 a 20, porque ele não está falando aqui de ir para Roma, mas podemos ver outra possibilidade ou razão por ter recebido impedimentos para ir para Roma. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás não-lo impediu. Satanás estava colocando impedimentos, pelo menos 2. Paulo estava querendo voltar para os Tessalonicenses e foi impedido. E logo, Paulo reconheceu a razão, porque Satanás estava impedindo. E ele diz, porque qual é a nossa esperança, o gozo, coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e gozo. Então, ele foi impedido de visitar de novo aos Tessalonicenses. Sabemos que logo ele escreveu outra carta para os Tessalonicenses e chegou lá. Mas pensando de Roma, e Paulo diz que até agora tenho sido impedido. Antes disso ele diz que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. A obra onde ele estava era tão importante, não podia ir logo para outro lugar, mas houve vários impedimentos. E quem sabe, Satanás talvez podia ter jogado algum impedimento também. Quem sabe, talvez mais tarde
Satanás viu, não posso impedi-lo, então vou mandá-lo. Eu vou fazer tudo para que ele morre lá. Quem sabe, né? Mas impedimento de vez em quando por Satanás, impedimento pela própria obra de Deus. Havia muito a fazer na Ásia Menor e também na Grécia. Então, muito. Quem tem remédio para curar deve ajudar outros, né? E somos nós devedores também. Somos nós que temos as boas novas, o remédio contra o efeito moral do pecado. E então ele diz, sou devedor. Paulo tinha grande desejo, até sentiu devedor. Ele quis ir para Roma. E nós devemos ter esse desejo, ir para as pessoas que não conhecem Cristo. E em versículo 15, ele diz, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Nós sabemos que ele chegou na Roma no tempo certo, quando Deus, o Senhor Jesus Cristo, quisesse que ele chegasse. Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Mesmo que ele estava cercado de provas, dificuldades, quem sabe todas, várias vezes quase morreu. E ele tinha que recuperar dessas. A sua saúde não era a saúde de alguém, vamos dizer, um jovem que né, não tem nenhum problema fisicamente. Ele tinha as marcas das perseguições, as marcas de da naufrágio, quase morrendo na água. Mas ele reconheceu sua responsabilidade. Por isso ele diz, estou pronto. Pronto. É interessante. A palavra traduzida pronto, na língua grega há duas palavras. E aqui há uma. E em Atos, capítulo 21, versículo 13, podemos ver outra palavra. Mas é traduzido pronto, né? Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21, versículo 13, nós lemos: Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, uns irmãos estavam tristes, não estavam querendo que ele viajasse para Jerusalém, porque eles sabiam que ele ia talvez até morrer, mas ele não morria em Jerusalém. Mas esse uso pronto quer dizer preparado e disposto. Mas em Romanos, versículo 15, é outra palavra usado. E esse quer dizer, é traduzido pronto, mas tem na ideia de expectante, zeloso, desejoso, mentalmente esperando logo a realizar algo ou ir a algum lugar. Tem um sentido mais profundo do que o outro, dizer, eu estou pronto, precisando ir, eu vou. Ele estava com grande desejo, pronto, estou pronto, vamos. Né? E chegamos então ao versículo 16. E em versículo 16 ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Satanás quer causar vergonha aos crentes. Ele quer tentá-los para que eles caírem, para que então eles vão desistir. Então ele quer envergonhar os crentes. Agora, em outras maneiras também, né? O evangelho foi identificado com um pobre carpinteiro que foi crucificado e morto. Eu vou seguir um carpinteiro? O que ele tem para me ensinar? O que ele pode fazer para mim? E foi crucificado pelos romanos? Criminoso? Outra coisa, os romanos não tinham uma apreciação dos judeus. Não gostavam dos judeus. Judeia, referindo à terra e também o povo judeu, né, que morava lá, já tinha fama de ser de ser região rebelde e que dava problemas para o império. Foi concedido, incrivelmente, foi concedido para a Judeia, o povo judeu, que eles não precisassem ajoelhar e adorar os deuses de Roma, nem adorar o imperador. Todas as outras nações, todos os outros povos tinham que aceitar isto. Os judeus foram excluídos. Então, muitos romanos desprezavam os judeus. E pensando de Jesus Cristo, como ele foi crucificado, temos que entender que a crucificação era o pior meio para executar um criminoso. Porque então, por sua confiança num judeu que foi crucificado. E era esse judeu crucificado que Paulo estava querendo anunciar. Lembra também, os cristãos, os crentes, não faziam parte dos elites da sociedade. Eram desprezados. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E Paulo diz aqui para os coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Mas para a maioria dos romanos, que loucura! Aquele louco! E qualquer pessoa que pregava acerca de Jesus, outro louco. Imagina, vamos escutar as palavras de um fabricador de tendas? Olha, nós moramos numa cidade, temos muros, paredes e tendas? É para o interior? É para alguém que não tem nada? Alguém que nem tem lugar permanente? Mas Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Não devemos estar envergonhados de Cristo. Vejamos a origem do Evangelho. Evangelho é uma palavra grega.
composta, e quer dizer boas novas. As boas novas é o Evangelho de Deus. As boas novas único e verdadeiro acerca de Deus, aquele que veio para nos salvar, né? Então, Paulo diz que é o poder de Deus. Vamos ver versículo 16 novamente, Romanos capítulo 1. Versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Envergonhado do poder de Deus? Roma era orgulhoso por causa do seu poder. O império que controlava o mundo conhecido naquele tempo. Forte, orgulhoso, sim. Mas um certo filósofo daquele tempo, por nome de Sêneca, diz que Roma era orgulhoso do seu poder, mas foi dito dela que era o poço de iniquidade, a pior cidade para viver naquele tempo, por causa da iniquidade praticado em toda maneira, estava em Roma. Mas Paulo estava pronto para levar a cidade iníqua de Roma a única mensagem que tem o poder de mudar as vidas dos homens pecadores. Irmãos, esse deve ser nosso desejo também. Esse deve ser nosso propósito. Não ter vergonha de Cristo, mas falar abertamente de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. Vamos terminar olhando a 2 outros versículos. Vamos para Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, eu quero ler versículo 26. E aqui Jesus está falando. Ele diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Semana que vem nós vamos falar acerca do tribunal de Cristo. Eu estava lendo. Há uma porta para os céus, mas há 2 maneiras que o crente pode entrar essa porta. Há 2 maneiras. Com alegria ou com medo. E se você tem vergonha de falar de Cristo, você vai chegar diante de Cristo com vergonha, com medo. Eu não quero chegar assim perante meu Senhor com vergonha. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos também para 2 Timóteo.
2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler versículo 8. Eu estou em primeiro. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Paulo de novo diz que não tem vergonha. Portanto, não te envergonhes do testemunho. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Nós temos uma responsabilidade. Fomos salvos. Éramos escravos ao pecado. Cristo nos comprou do mercado da escravidão. Estávamos querendo um novo mestre. Ele nos comprou. Vamos servi-lo com prontidão. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo na tua palavra. Pai, que nós vamos meditar e procurar ser fiéis. Como os crentes em Roma foram conhecidos como fiéis, mesmo nas perseguições, mesmo com todas as provações que estavam enfrentando, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não ter vergonha de falar de Cristo, acerca de Cristo, porque é o poder de Deus. E, Pai, nós sabemos que há pessoas precisando de Cristo, precisando da salvação. E pode ser que essa pessoa é a próxima pessoa com quem vamos conversar amanhã. Ó Pai, faz-nos entender a nossa responsabilidade. No nome de Cristo Jesus, pedimos isto. Amém.